nós te louvamos por esta noite. Nos reunimos em teu nome, nesse lugar, como igreja. Ó Pai, poder cantar hinos que nos dá esperança, que um dia em breve nós veremos o nosso Salvador. Em breve ele virá. Ó Pai, somos gratos a Ti porque, como vimos de manhã, as profecias cumpridas no passado nos dá a certeza de que as profecias vão se cumprir na sua literalidade. Ó Pai. Agora pedimos tua bênção sobre a tua palavra, fale aos nossos corações por meio do teu Santo Espírito. Pedimos a Deus esses favores em nome de Jesus. Amém. Nós estamos no Salmo no 4, e acho que já há 1 ano e pouco que nós começamos, estamos no Salmo 10. E devido a algumas mudanças de calendário, às vezes, no quarto sábado, nós não temos a oportunidade de trazer a meditação no Salmo 10, nos Salmos, né? E o Salmo 10, ele é uma continuidade do Salmo 9 no sentido do estilo dele. Ele é aquilo que nós chamamos de acróstico, né? Que é uma poesia em que as primeiras letras, às vezes no meio, ou mesmo no fim de cada verso, formam o sentido daquele verso, né? Então, Davi começa isso no 9 e ele vai continuar no 10. E aqui, então, ele faz essa conexão entre o Salmo 9 com o Salmo 10. O Salmo 9, se você vão lembrar, é um salmo de louvor a Deus pela sua justiça, mas agora, Davi, ele começa o seu salmo perguntando a Deus por que ele está longe. E no Salmo 10, no total, vou dar um geral, depois a gente volta para o versículo 1, mas no Salmo 10, Davi revela, né, a jactância do tirano, do arrogante, do homem cruel, do homem injusto, que vence, sai lucrando, não tem medo de nada, nada lhe atinge, e aliás, ele até diz que não tem nem medo, não tem medo de Deus, porque para ele Deus nem existe. Então, o salmista, ele vai terminar dizendo que, apesar dos homens arrogantes dar a impressão de que são poderosos, na verdade, o Senhor é o nosso Rei eterno. E ele então começa o salmo mostrando a preocupação por uma aparente ausência de Deus diante da tribulação que ele estava enfrentando. Ele começa perguntando: por que, Senhor, te conservas longe? Por que te conserva longe? Será que Deus realmente está longe? Será que Deus desamparou? Será que Deus esqueceu de Davi? E muitas vezes nós nos sentimos da mesma forma, sozinhos, às vezes injustiçados. E aí então Davi faz essa pergunta: até quando, o Senhor? É interessante que essa pergunta, por quê, ou até quando, né? Mas na minha versão está por quê, Senhor? Essa pergunta, por quê, ela aparece na Bíblia 58 vezes na versão Almeida Revista e Corrigida. E se nós formos considerar expressões similares, como eu disse, até quando, ou algo parecido, nós teremos 127 vezes a pergunta, por que, Senhor, ou até quando, Senhor? E Davi pergunta, a pergunta de Davi expressa o seu sentimento naquele momento. Por que o Senhor permanece calado? Por que há um silêncio? Davi questiona o silêncio de Deus. E ele questiona porque ele vê inocentes sofrendo, perversos dominando, e nós vemos isso todos os dias acontecer. Parece que para eles não há nenhuma punição, né? Pelo contrário, estão sempre crescendo mais. E tenta aquilo que nós talvez gostaríamos, não acontece, que é os ímpios não serem retaliados por Deus naquele momento, quando ele está fazendo algo de injusto contra uma pessoa, está oprimindo o pobre ou algo parecido. E quantas vezes, né, nós
sofremos e questionamos o silêncio de Deus. Talvez não expressamos verbalmente, mas lá no coração, lá dentro, Senhor, o Senhor está aí? O Senhor está olhando o que está acontecendo? O Senhor permanece calado? E o que nós devemos fazer nesse momento em que o sentimento do silêncio de Deus ou do distanciamento de Deus, na verdade, Deus não está distante, mas esse sentimento parece que vem até nós, um sentimento de silêncio e distanciamento. E é nesse momento que muitos crentes falham, porque é nesse momento que nós devemos exercitar a nossa fé. É nesse momento que nós devemos confiar em Deus. É nesse momento em que, embora não possamos compreender tudo o que está acontecendo, somos desafiados a permanecer firme até o final. Talvez até colocando diante de Deus, Senhor, não sei o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que o Senhor vai fazer, mas eu confio em Ti, eu quero descansar no Senhor. Não tenho ouvido a Sua voz, me sinto sozinho, mas eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor não me abandonou. Então, não é problema algum você ter um sentimento da ausência de Deus, ter o sentimento do silêncio de Deus. O problema é que se você deixa esse sentimento virar uma realidade em sua vida, ao ponto de você pensar, bom, se Deus está longe, se Deus está em silêncio, eu vou fazer a minha própria sorte, eu vou cuidar da minha própria vida. Mas se nós nos mantermos firmes, mesmo nos momentos, e não são poucos os momentos, em que nós somos injustiçados, zombados, muitas vezes por causa da nossa fé, oprimidos por declarar a fé em Jesus. E o pior ainda, né? Os zombadores, não contentes em zombar de nós, zombam de Deus e não sofrem. Se Deus existe, por que não me pune agora? Estou esperando. E nada acontece. Se Deus existe, por que eu estou prosperando? Deus é um Deus de justiça? Por que Ele não vem me punir? E a pessoa se sente, então, poderosa com isso. Se mostra cada dia mais arrogante. E a arrogância desses homens, que acrescentam ofensas contra Deus, injúrias contra os homens, e muitas vezes perseguindo os indefesos, e a perseguição aqui, não estou colocando apenas religiosa, mas aqueles que são chamados por Deus para serem juízes na terra. Nós sabemos bem que muitas vezes os pobres, os indefesos acabam sendo perseguidos e punidos. E eles então eles se sentem imunes de qualquer repreensão. Mas nada mais apropriado do que eles caírem nas armadilhas que preparam para os inocentes. Nós vamos ver esses versículos daqui a pouco. Eles armam suas armadilhas, mas eles mesmos é que vão cair nessas armadilhas. Então, além da sensação de estar sozinho, outra situação que deixa o coração de Davi e nos entristece também profundamente é presenciarem esses ímpios que nos perseguem, praticarem justiça conosco, com outras pessoas, escaparem do juízo e correção de Deus. E nesse momento, o desejo humano é de que Deus castigue o nosso opressor naquele momento. Então, esse é o pano de fundo do Salmo 10. O salmista aponta um desânimo pelo silêncio, pelo distanciamento de Deus, mas também coloca como Deus sendo a solução do oprimido. Depois de Davi questionar tudo, o que acontece? Ele reconhece que Deus é soberano e nada vai fugir dos olhos do Senhor. Então, os versículos 3 a 11 faz um retrato falado e traça o perfil dessas pessoas. O perverso se gloria na sua própria cobiça.
O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba, o perverso não investiga. Tudo o que ele pensa é que Deus não existe. Deus não existe, então eu faço o que eu bem entender. Tem um irmão que eu tenho seguido nos últimos tempos, e ele, quando perguntam para ele sobre o ateu, ele fala que existem dois tipos de ateu. Tem aquele ateu que diz que Deus não existe, é o ateu moral, né? Ele fala, Deus não existe, é porque ele crendo que Deus não existe, ele moralmente não deve nada a ninguém. E faz o que bem entender. Aqui no caso, ele vai blasfemar contra Deus, vai praticar imoralidades. Esses aí se colocam, né, na crença de que Deus não existe, então podem fazer o que bem entender. E tem aquele que declara que Deus não existe como uma convicção ideológica mesmo. São pessoas até mesmo, muitas vezes, morais, decentes, honestas nos seus procedimentos, mas que não creem em Deus. E o que não crê em Deus porque Deus ele não quer prestar nenhuma satisfação para esse Deus, ele fala, Deus não existe. E ele vai viver a vida da maneira que ele bem entender. Então ele diz, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. A sua soberba o perverso não investiga. Em sua soberba o perverso não investiga. Tudo o que ele pensa é que Deus não existe. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe deles estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos trata com desprezo. Camarada fala que Deus não existe, blasfema contra Deus, prospera, oprime o homem justo, indefeso, não sente o peso da mão de Deus, ele persegue os seus adversários. E o versículo 6 diz, lá no seu íntimo diz, jamais serei abalado de geração em geração, nenhum mal me sobreviverá. Ou seja, a arrogância dele chega ao ponto de falar, olha, nada vai me atingir. Eu posso tudo. Não adianta dizer que Deus vai me punir porque eu não creio em Deus. Deus não existe para mim. A sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua ele tem insulto e maldade. Põe-se tocaia nas aldeias. Trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. E ele se põe de emboscada, como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e arrasta com a sua rede. Abaixa-se e rasteja nas suas garras, caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto, nunca verá isso. Então Deus não existe e se existe, esqueceu. Posso fazer o que eu bem entender que Deus não está nem aí. Esse é o sentimento, o retrato falado que Davi traça dessas pessoas. É típico do perverso, é típico do arrogante vangloriar daquilo que ele faz, daquilo que ele planeja fazer, daquilo que ele fez e falar para os outros com alegria, né? Contar as suas histórias, né? Tirar vantagem, como que ele ganhou de uma pessoa tola, como que ele oprimiu alguém e dá gargalhada disso e acha que nada lhe vai acontecer. Em sua cobiça por riquezas, pelo poder, eles vão blasfemar e maldizer o Senhor. Porque, na verdade, o seu Deus, a sua adoração é o ao ouro. E a adoração ao ouro, à riqueza, é sinônimo de rejeição a Deus. Paulo fala lá em 1 Timóteo 6, versículo 10, porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e alguns dessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Veja, não é questão de você ter dinheiro. Alguns irmãos, honestamente, na sua profissão, muitas vezes se destacaram, venceram na vida e ganham muito bem, têm um bom salário, são ricos. Mas eles não colocam o seu coração nesse dinheiro, nesse ouro. Eles não deixam se levar pelo engano do ouro. Mas o arrogante, o perverso, tem como seu Deus a sua riqueza. E isso faz ele rejeitar Deus. Por que eu preciso de Deus
se eu tenho tudo? Eu tenho dinheiro para viver bem, aonde eu quiser. Semana eu estava ouvindo uma pessoa comentando a respeito do que está acontecendo no mundo, e os grandes milionários do Vale do Silício, né, os donos das fortunas, eles já têm alugado um jato que fica ali, né, preparado. Eles têm alugado um jato para levarem para Nova Zelândia, que lá na Nova Zelândia eles têm bunkers, né, que são verdadeiros palacetes. Por que isso? Porque se explodir uma guerra mundial, eles têm um lugar para se esconder por muitos anos. E os seus bunkers têm tudo para sobreviver. E por que a Nova Zelândia? Segundo consta, geograficamente, é o lugar mais distante aonde que algo poderia chegar. Então, eles têm todos os recursos estão ali diante deles, eles podem fazer o que bem entender, acham que nada pode lhe atingir. Porque eles confiam muito no seu dinheiro. E eles amam o seu dinheiro. Ele se considera autossuficiente. Infelizmente, não é só o ímpio. Muitos crentes se acham autossuficientes na sua riqueza. Eles dizem que amam a Deus, dizem que servem a Deus, mas não sentem necessidade de Deus. Embora estejam até mesmo, muitas vezes, sentados num banco de igreja, vivem como se Deus não existisse. O culto para ele é apenas uma obrigação religiosa na sua agenda. E vai lá, cumpre o seu trabalho religioso e o resto continua do mesmo jeito, né? E ele então é esse homem, como Davi fala aqui, no versículo 3, que blasfema, as suas blasfêmias, repetidas declarações de autoconfiança na própria impunidade. Então, versículo 3, 4, 6, 11, o 13 também fala isso. Seus pensamentos da inexistência de Deus, ou que Deus não vai puni-lo por sua perversidade, levam a afundarem cada vez mais em ações pecaminosas. Se Deus existe e não estou sofrendo consequência, é porque não se importa. Então eu vou continuar. Agora, eu vou tirar do contexto do rico, do que oprime, para o cidadão comum. Camarada que acorda cedo, vai trabalhar, ganha o pão de cada dia, mas também vive como se Deus não existisse. E ele faz coisas que talvez ele fala, bom, se Deus realmente se importasse, ele estaria me punindo, mas ele não me pune. Eu estou bem aqui. Pelo contrário, aí, estou até melhorando de vida. Comecei a minha vida pegando um ônibus para trabalhar, agora já tenho um carrinho, fazendo as minhas maracutaias, sendo uma pessoa que não teme ao Senhor. E o engano é esse sentimento de que Deus, como Deus ou não existe, ou Deus não está preocupado, Deus não está se importando, leva ao engano de poder viver uma vida. E, de novo, crentes fazem a mesma coisa. Eu sou crente, vou na igreja tudo, eu sei que Deus existe, Deus é bom, Jesus morreu na cruz, mas vivem fazendo coisas contrárias à vontade de Deus, falar, mas que Deus não se importa, porque eu estou fazendo e nada me acontece. Nunca fui punido por isso. Esse é o sentimento de Davi, quando ele vê os perversos prosperando, zombando de Deus. Nós vemos isso todos os dias. Por acaso, hoje, quando eu fiz essa mensagem, eu não sabia. Ontem que eu acabei ligando os pontos, né? Como teve a Marcha para Jesus no feriado, falei, sempre no domingo seguinte tem a parada do LGBT em São Paulo. E aí no almoço estávamos vendo, e é hoje mesmo, né? Vocês podem ter certeza, eu não vi nada a respeito dessa parada, mas pode ter certeza que amanhã, ou até mesmo ainda hoje, porque o negócio é instantâneo, né? Nós vamos ver pessoas em protestos, né? Expondo imagens de um Cristo gay, ou um sacerdote com batinas nas cores do arco-íris, querendo zombar de Deus. Lembra um tempo atrás, um travesti se colocou crucificado num carro de som? E eles querem dizer com isso que não estão nem aí com Deus, ou o que Deus pensa das suas atitudes. Para eles são livres,
para fazer o que bem entender. Não, nada, ninguém tem a ver nada com isso, não deve satisfação a ninguém, e muito menos a um Deus que ele não crê que existe. Pode ter certeza, chegando em casa ou amanhã, você vai começar a receber imagens de pessoas blasfemando contra Deus, ridicularizando a fé cristã, zombando de líderes cristãos, né? Como que querendo diminuí-los, né? Alguns até dão motivo para isso, sem dúvida, mas tudo em prol da sua do seu coração obstinado ao fato de que para ele Deus não existe. Então, se Deus não existe, eu posso fazer o que eu bem entender. Eu posso oprimir o meu funcionário, eu posso enganar meu colega de trabalho, eu posso enganar minha esposa, eu posso enganar meu esposo, eu posso enganar os membros da minha família, eu posso viver uma vida secreta porque ninguém vai saber e Deus não está preocupado com isso. São pessoas que esquecem que, de fato, Deus existe e está olhando para todas as coisas. Além disso, né, dessas pessoas serem obstinadas nos seus atos, e de novo, né, muitas vezes, como eu falei, tem pastores que acabam dando exemplo, mau exemplo, porque nós vemos nós vemos exemplos de pastores forçando os membros a contribuírem além de suas posses, prometendo prosperidade. E como nada acontece com ele, não é punido por isso, ele continua enganando as pessoas. Enquanto o povo se desdobra e levar as ofertas ao altar, esses homens viajam de primeira classe, andam de carro blindado, moram em mansões, dentro de condomínios altamente seguros, e agem como se não vão prestar conta diante de Deus dos seus atos. Mas eu prego a palavra. Tá tudo bem, eu forço a barra ali para o pessoal me dar dinheiro. Mas eu estou levando a palavra. E eles fazem isso como se Deus não vai cobrar nada deles. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado. Porque Deus vai cobrar, como nós vemos sua palavra, todos os nossos atos. A gente sabe que nessa época de inteligência artificial, muitos vídeos são produzidos. Eu não sei porque o pessoal tem tanta criatividade, né? Para fazer as coisas que eles fazem, mas hoje eu vi um que era um pastor de uma igreja simples e pedindo dinheiro. Irmãos, vocês têm que ofertar mais porque eu perdi tudo no tigrinho, mas amanhã eu vou ganhar. Aí o pessoal, aleluia, glória a Deus. É lógico, é um vídeo de inteligência artificial, mas estão zombando de quem? Dos crentes, que eles acham que são tontos, que estão dando dinheiro para um pastor, para alguém que vai manipular esse dinheiro, vai usar esse dinheiro manipulando a fé dessas pessoas. E esses pastores não se preocupam diante de Deus, de que aquelas pessoas muitas vezes tiram do que não tem para poder manter um trabalho que o pastor diz que eles têm a obrigação de manter. Então, tanto o perverso que não crê em Deus, como aquele que crê em Deus para benefício próprio, acham que Deus não vai cobrar deles porque Deus não está olhando. Então, para eles, tudo parece dar certo. Nada acontece. Olha o versículo 5. São prósperos os caminhos dele, em todo o tempo. Muito acima e longe deles estão os teus juízos. O 6 ainda diz, lá no seu íntimo, jamais serei abalado. Nada vai me acontecer. Pode ter certeza. Eles escapam dos problemas que atormentam o resto das pessoas. Aquela pessoa que tem uma consciência tão sensível que se ela faz algo que é ofensivo, ela não dorme enquanto não pedir perdão. E para eles aquilo ali não faz sentido algum. E eles fazem aquilo naturalmente, como respiram, porque estão prosperando. Estão tendo uma vida farta, abastada. A vontade de Deus para o povo está acima deles, né? Não são capazes de compreender a verdade de Deus e acabam ridicularizando com desprezo aquele homem simples, aquela irmã, aquele irmão humilde que buscam servir ao Senhor com alegria, que estão servindo, trabalhando ao Senhor. Né? É triste às vezes alguém chega e idolatra o seu pastor, né? O seu bispo, e acaba
muitas vezes só querendo tirar uma foto com ele e quando a pessoa chega perto, os seguranças afastam. Eu já vi isso acontecer. Ele é tão bom, eu não vou comentar, não vou dizer quem é a pessoa, porque também aquela história, eu ouvi de alguém que ouviu de outro, então né, a gente não pode lançar, mas é alguém famoso, conhecido, que uma pessoa pagou caro por uma viagem a Israel, e nessa viagem ela estaria perto desse pregador famoso, e pensou que naqueles 15 dias poderia conversar com ele. Mas aquela pessoa se cercava apenas de alguns, e a sua van era uma van, não era exclusiva, mas só andava na van aqueles que estavam com ele. E aquela pessoa que queria tanto conversar um pouquinho, não teve acesso a ele. Então ele diz assim, olha, esse rapaz disse para mim, olha, esse irmão, ele aparenta algo, né, na internet, mas parece que a fama subiu a cabeça. E então ele não se coloca diante de uma pessoa simples para poder conversar. Não sei, como disse, se procede, mas é possível que muitos deixam subir a cabeça em tempos de likes, de seguidores, alguns ficam até deprimidos para mim, porque para eles não há punição. Deus não vai punir a minha vida. Mas o fato é que tudo acontece debaixo dos olhos do Senhor. Mesmo parecendo que o Senhor não está vendo, Ele está vendo. Não caia no erro de achar que Deus não está vendo porque Ele não existe, ou porque Ele não se preocupa com essas coisas. Essa conclusão dos perversos é uma conclusão errada e que vai levá-los à condenação. Porque sempre que os perversos estão ali reunidos, podemos esperar deles apenas uma coisa: blasfêmia e zombaria. Olha o versículo 7. A sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua ele tem insulto e maldade. Eu nunca participei de uma reunião de magnatas, mas já vi alguns filmes. E o filme geralmente retrata a realidade. Onde estão lá sentados numa mesa, né? Com as bebidas mais caras, os seus charutos, e começam a contar coisas e falar coisas, né? Zombando de Deus, zombando das pessoas, dizendo, contando a vantagem daquilo que elas conquistaram naquela semana. É o que o salmista está dizendo aqui. Eles zombam, maldizem, e se alguém chega para ele e fala, olha, Deus te ama, Ele quer te salvar, ele vai olhar e falar, salvar do quê, minha filha? Você viu a minha condição financeira? Eu não estou perdido, ou não estou morrendo para ser salvo. Não estou doente para ser salvo. Porque eles se acham. E eles, nas suas conversas, em torno deles mesmos, né? Acabam esquecendo que Deus realmente está olhando para todas essas coisas. Então Davi observa que eles estão sempre ali, na tocaia, à espreita, tentando pegar um incauto, desamparado, nada lhes acontece, blasfemam, nada acontece, praticam injustiça, nada acontece. E Davi usa o exemplo do leão no versículo 10, né? O leão que se apronta para saltar sobre a presa. E na minha versão diz, abaixa-se e rasteja, nas suas garras caem os necessitados. Então, o exemplo de um leão. A vítima infeliz é subjugada pela força implacável do seu algoz. No seu desespero, o inocente imagina então que Deus se esqueceu dele. Esse homem que blasfema contra Deus, que Deus diz que Deus não existe, está me oprimindo. Eu sou obrigado a concordar com ele. Deus não existe porque eu estou sofrendo. Deus não está vendo nada do que está acontecendo comigo. A impressão de que Deus não está vendo a aflição do seu filho parece ser a mais pura verdade. O versículo 11 diz, diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isto. Então, porque Deus é uma ficção humana. É algo que alguém criou para dar esperança para os tolos. É algo que alguém inventou para trazer um certo moralismo na sociedade. Então, por isso que dizem, mas olha, tudo acontece e Deus não faz nada. É porque eles pensam que Deus, ele é aquele ser que está entre as nuvens e com um raio ele aniquila toda vez que alguém pratica uma maldade.
Não é isso que acontece. A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor, ela é longa. E muitos, pela graça do Senhor, têm mudado as suas vidas. Mas a maioria não está preocupado com Deus. Então, mesmo com tudo isso, com todo esse sofrimento, com toda essa angústia, com toda essa perspectiva da inexistência de Deus, no versículo 12 ele pode clamar. O fiel pode buscar e clamar ao Senhor: levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão, não te esqueça dos pobres. O Senhor, ele vai agir. O Senhor, ele vai estender a sua poderosa mão em juízo contra o opressor e vai usar de misericórdia para com o oprimido. Não há motivos para pensar que os ímpios não terão de prestar contas diante de Deus. Pode até morrer abastado, rico, caixão de ouro, sepultamento de rei. E alguém fala: olha lá, viveu a vida aprontando, está tendo um sepultamento de um rei. Aí você olha assim e fala: você não sabe o que está sofrendo agora, porque não se arrependeu dos seus pecados. O fato é que Deus, ele não está longe. Deus não se esqueceu. Ao contrário, Deus vê e registra com detalhes todas as injustiças e maldades e vai aplicar a retribuição no futuro. Versículo 14 e 15. Tu, porém, tens visto isto, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos, a ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Quebra o braço do perverso e do malvado, pede contas da maldade até que descubra de todos. Ou seja, Deus está marcando no seu caderninho. Agora, vamos de novo, deixar de lado o rico, o opressor, o tirano, vamos pensar em nós. Não, eu posso fazer isso aqui, não devo satisfação a ninguém, e Deus não vai se importar com isso. Registrando ali, né? Registrando. Porque haverá um dia que Deus, como nós acabamos de ler, ele vai chamar a todos e vai descobrir, né? E revelar todos os seus pecados. E essas pessoas vão pagar eternamente pela sua conduta de rebelião contra Deus. Deus vai trazer a luz ao malvado e mostrar toda a sua maldade, para que receba o devido castigo. Então, com isso em mente, Davi, ele conclui que o reino do nosso Deus, ele não é temporário. O reino do nosso Deus não é um reino que começa aqui para você e termina no sepultamento. Por isso você faz o que bem entender, vai se dar bem na vida e nada vai te acontecer de ruim, porque Deus não está preocupado com isto. Pelo contrário, Davi conclui que o reino de Deus é eterno, que o reino de Deus dura para sempre. Versículo 16, o Senhor é rei eterno, da sua terra somem as nações. Ou seja, são como os reinos, o reino de Deus não é como os reinos desse mundo, reinos poderosos, né? Impérios que já surgiram, nações que se levantaram, né? Como o Império Persa, Babilônico, Egípcio, Grego, Romano, que vieram, mas se acabaram. O salmista fala aqui, eles somem, as nações desaparecem. A Babilônia, o que é hoje? Talvez tenha algum resquício ali. O Império Grego, a Grécia existe, mas é um dos países mais pobres da União Europeia. Persa é o Irã, né? Olha a situação. Foi um reino poderoso. O egípcio foi poderoso. O que o Egito é hoje? O Império Romano, que dominou quase todo o mundo daquela época. O que é hoje? Assim é o futuro desses reinos, dessas pessoas que zombam, que desprezam, que negligenciam a Deus. Sumirão. Desaparecerão. Seus nomes não serão lembrados aqui. Lá na eternidade, sim.
Ah, você é o fulano que oprimiu o pobre? Está aqui, ó, marcado. Seu sofrimento está guardado. Né? Pensa em alguém que foi muito mal. Se tem algum nome de rua dele. Alguém já viu uma avenida com o nome de Adolf Hitler? Acho que nem na Alemanha tem, né? Por quê? Um nome perverso que o mundo faz questão de esquecer da sua existência. Mas Albert Einstein, alguém conhece uma rua, uma praça, um hospital? Né? Que homens que procuraram fazer o bem ao próximo. Então, a vingança virá quando o reino de Cristo vier. Nós falamos hoje do reino milenar, né? E aonde toda essa bagunça que está acontecendo no mundo vai dar um tempo por 1000 anos para que Deus, através de Cristo, possa estabelecer o seu reino milenar. Mas depois, no finalzinho dos 1000 anos, né, Satanás será solto para tentar enganar as nações, será então lançado no lago de fogo para a eternidade. E novo céu e nova terra existirá, onde não haverá o pecado, não haverá mais o dolo, não haverá o tirano, não haverá nada disso. Então a vingança vem, não precisamos nos desanimar. Os perversos, as nações que perseguem os cristãos, que perseguem o oprimido, que perseguem os pobres, eles perecerão. O profeta Isaías, ele diz a respeito disso, lá em Isaías 41, versículo 11 a 13. Isaías 41, versículo 11 a 13. Eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você, os que lutam contra você, serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra você. Porque eu, o Senhor seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Todas essas ações, aqui falando já no caso específico, que vão contra o povo de Israel, né? Que irão contra o povo de Israel, e esse capítulo ele fala a respeito disso, de Deus prometer salvar e preservar Israel, mas isso serve para todo crente também. Todas as nações, elas sofrerão as consequências pelos seus atos contra o povo de Deus. A promessa é, no caso de Israel, abençoareis e abençoarem. E nós, infelizmente, como nação brasileira, nós não estamos abençoando o povo de Israel como igreja assim. Oramos pela paz em Jerusalém, intercedemos. Ontem, a Isabela, nós estávamos orando, ela lembrou dos filhos do Meno, né, que estão na guerra, outros irmãos da igreja que estão na guerra também, que assim, a gente não conhece pessoalmente, conhecemos o pai deles, né, é uma moça e um rapaz, né, acho que é isso, até o ano passado mostraram um vídeo deles, mas outros jovens crentes que estão lá sofrendo, mas haverá um dia que Deus punirá todos aqueles. O fato é que podemos descansar em plena certeza de que o Senhor ouvirá e atenderá às nossas orações. Ele nos concederá graça para as tribulações. Enfrentamos todos os dias. Tribulação, aqui no caso, não é apenas aquela perspectiva do futuro. Passamos. Tem semana que é terrível. Em casa queimou o chuveiro, queimou o portão eletrônico, o muro está balançando. Né? Assim, tem alguma coisa para acontecer? Pode acontecer. A semana agora, né? Que é a semana que passou. E eu não resolvi nada disso ainda. Semana que nós vamos correr atrás das coisas. E comprei um chuveiro, entrei no site, o site é fake. Agora estou correndo atrás para recuperar o dinheiro. Tribulação que vem, que enche as paciências, tenta tirar a nossa paz. Mas nós não precisamos se desesperar. Deus é conosco. Essas pessoas estão achando que estão tirando vantagem do povo. Mas ele vai cobrar essas pessoas. E nós podemos descansar, sabendo que Deus nos concede graça para enfrentar esses momentos. Deus nos concede graça para saber que Ele está no controle e que, mais do que nunca, né,
o dia do ímpio se aproxima. O perverso não vai oprimir o povo de Deus por muito mais tempo. Vai acabar. Não precisamos nos desanimar nem perder a esperança, pelo contrário. Podemos reconhecer a soberania de Deus, como eu disse no início, mesmo achando que Deus está longe ou que Ele está em silêncio. Não está em silêncio, não está longe. A história dos perversos ainda não terminou. A nossa a gente sabe como termina. A deles também a gente sabe. Né? O sofrimento aqui que nós muitas vezes sofremos, talvez físico, de saúde, ou mesmo situações de escassez, né? Quantos irmãos em Cristo sofrem um pouco dinheiro para passar o mês, mas o que são 85 anos, 90 anos diante da eternidade? Não é nada. Então nós podemos descansar, sabendo que um dia nós estaremos na presença de Deus para sempre. E esses perversos, tiranos, que ao morrer são sepultados em mausoléus, muitas vezes maior que a nossa casa. Né? Mas cada um deles prestarão conta das suas ações nesta vida. E o justo poderá bendizer o seu Deus e clamar, como diz no Provérbios 12, 21. O justo é o Senhor e não deixará sem paga os perversos desse mundo. Deus é justo. Davi, ele termina o Salmo 10 declarando, né, a Deus, ele dizendo no versículo 16, o Senhor é rei eterno. Tens ouvido, Senhor? Então, Deus ouve. Deus tem ouvido o desejo dos humildes. O Senhor firmará o coração, quer dizer, pode ter certeza, fique firme no Senhor, porque Deus vai nos manter firme. E Ele vai fazer justiça aos órfãos, ao oprimido, e os que são dele, né? Poderão descansar eternamente na presença dele, viver eternamente, né? Na presença dele, sem a preocupação do opressor. Então, o Davi, quando começa perguntando por que, Senhor, tu conservas longe, termina dizendo, Deus é rei eterno, ele ouve, Deus sabe, Deus conhece todas as coisas. E nós podemos descansar nisso. Não precisamos perder a esperança. Não precisamos nos preocupar. É lógico, falar isso é uma coisa, viver isso é diferente. Mas no momento em que nós estamos vivendo uma situação de tribulação, de dificuldade, nós devemos lembrar, o Senhor é soberano. Tudo isso é passageiro. Nada aqui nessa terra dura mais do que alguns poucos anos de vida. Que Deus nos abençoe. Possamos viver na expectativa de que o nosso Deus eterno está para vir buscar a sua igreja. Amém?